mundo reage mal e presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que não foi bem interpretado sobre assumir o controle da faixa de Gaza. Presidente Lula afirma que os palestinos é quem devem cuidar da região. E em entrevista a rádios de Minas Gerais, reafirma que se os Estados Unidos sobretaxarem importações brasileiras, vai fazer o mesmo com eles. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresenta à Câmara dos Deputados a lista de prioridades para votação, incluindo a reforma do imposto de renda. Temporais atingem o Nordeste do Brasil, provocando mortes e muita destruição. Levantamento aponta que no ano passado, 6 milhões de brasileiros enfrentaram temperaturas extremas, até iguais ao deserto. Apresentada nova tecnologia com a promessa de maior rapidez e precisão na hora de marcar impedimento nos jogos de futebol. E uma pesquisa revela que músicas clássicas regulam o batimento cardíaco e ajudam o desenvolvimento dos bebês. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. As altas temperaturas que bateram recorde no mundo no ano passado também fizeram estragos aqui no Brasil. Milhões de pessoas enfrentaram vários meses de calor extremo. Em alguns casos, até clima de deserto, causando danos ao meio ambiente e à saúde das pessoas. Mais de 6 milhões de brasileiros passaram pelo menos 150 dias sob calor extremo em 2024. Um ano que entrou para a história como o mais quente já registrado no planeta. O levantamento feito pelo Centro Nacional de Monitoramento de Desastres, com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, apontou que 111 cidades do país enfrentaram temperaturas elevadas por mais de 5 meses, ainda que não consecutivos. Em muitos casos, os termômetros ultrapassaram os 40 graus. Nenhuma região do Brasil escapou do calor intenso. Todas as cidades do país tiveram pelo menos um dia com temperatura máxima considerada extrema. Na região norte, que sofreu com uma das piores secas da história, o estado mais afetado foi o Pará, onde 46 municípios registraram mais de 150 dias de calor excessivo. O estado, que em 2025 será sede da COP30, Conferência Mundial sobre Mudanças Climáticas, viu os rios secarem e diversas comunidades ficarem isoladas. O Nordeste também sentiu os impactos, com recordes de temperatura em estados como Ceará e Alagoas. Pesquisadores identificaram pela primeira vez a existência de um clima árido no Brasil, semelhante ao de desertos, em uma área de quase 6 mil quilômetros quadrados no centro-norte da Bahia. No centro-oeste, incêndios sem precedentes devastaram o Pantanal, colocando o bioma em risco. No sudeste e no sul, o aumento da temperatura indica uma tendência preocupante para os próximos anos. As consequências da onda de calor vão além do meio ambiente. O estresse térmico e os riscos à saúde trouxe impactos diretos para a população, causando desde tonturas e desidratação até problemas mais graves, como complicações cardiovasculares e mortes relacionadas ao calor excessivo. O levantamento considerou dados de 5.571 municípios brasileiros, deixando de fora pouco mais de 100 cidades, incluindo as capitais Recife e João Pessoa. Para especialistas, o cenário reforça um alerta. Temperaturas extremas deixaram de ser eventos isolados e se tornaram uma realidade cada vez mais presente, exigindo medidas urgentes para mitigar os efeitos no país. No estado da Bahia, a população está enfrentando uma onda forte de calor. Os baianos estão precisando tomar muita água para se hidratar. A temperatura em Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado, tem se aproximado dos 38 graus, mas a sensação é superior aos 43. O calor intenso tem impactado o dia a dia das pessoas. Nas ruas, é possível perceber a busca por sombra e proteção contra o sol escaldante. Água de coco gelada, chapéus, roupas com proteção solar, tudo para amenizar as altas temperaturas. O jovem Daniel
morador do bairro Tancredo Neves, vem todos os dias de bicicleta para trabalhar no centro. Eu começo o dia, não sinto muito, mas quando eu vou por hora de almoço, quando eu volto do almoço, eu chego aqui todo suado, deve estar de trabalhar, vou voltar para casa logo, mas eu tenho que trabalhar, né, fazer o quê? De vez em quando eu pego um sorvete ali, mas só que eu não gosto muito de tomar sorvete por causa da minha glicose, mas de vez em quando ali, mas eu bebo mais água. Com as temperaturas elevadas, o movimento para os vendedores ambulantes que comercializam água e geladinhos tem aumentado. Dona Silva, que trabalha como ambulante, sente um impacto positivo nas vendas, mas não deixa de se proteger para enfrentar o sol forte durante o trabalho. Eu tenho notado que a venda cresceu mais um pouco, sim. O povo tem esse cuidado, porque sabe que a água é fundamental, né, para hidratar. E o calor tá que a gente sai pela misericórdia de Deus. Mas é o jeito, né, que a gente tem que sair para trabalhar, é onde a gente leva o sustento, né? Então, graças a Deus, mas está muito bem. A gente protege, né, que nem eu estou aqui vestido umas manguinhas, um chapéuzão, né? O calor intenso também representa um desafio para quem trabalha em ambientes expostos às altas temperaturas. Além do desconforto, o calor excessivo pode impactar a saúde. É o caso da feirante Maria Aparecida, que é hipertensa e convive com desafios do calor, que afeta sua rotina e seu bem-estar. Às vezes a pressão sobe, baixa, aí fica assim, descontrolada. Aí eu tenho que ficar sempre atenta. Porque o medinho, eu vou na farmácia, mede a pressão, né? Para ver como está. Eu sempre estou medindo para ver como está. Por causa de muito calor. E aí eu tenho muito medo. Minha pressão é traiçoeira. Aí eu tenho que ficar muito atenta sobre o problema de pressão. A hidratação, a senhora mantém a hidratação? Mantenho. Eu tomo muito água. Eu tomo 3 litros e meio, 4 litros de água por dia. Graças a Deus. Fora o suco, né? Em Alagoas e Pernambuco, a situação foi bem diferente. O temporal que cai desde ontem à tarde provocou mortes, destruição e até congestionamentos. Em Maceió, choveu em 2 horas, o que era esperado para todo o mês de fevereiro. E em Recife, 140% acima do previsto, caiu em apenas 12 horas. Segundo o Centro de Operações do Recife, foram registrados 129 mililitros de chuva entre a noite da terça-feira e o fim da manhã desta quarta-feira na estação de medição da cidade. De acordo com o COP, o volume de chuvas corresponde a mais de 140% do total esperado para todo o mês de fevereiro. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho, o nível máximo. Segundo o órgão, ainda são esperados mais de 100 mililitros de chuva no Recife, região metropolitana e todo o litoral do estado. A chuva também levou a Companhia Pernambucana de Saneamento a acionar o protocolo de segurança de abastecimento em áreas de morro da região metropolitana do Recife, suspendendo o abastecimento de água em áreas de morro e em localidades planas que são atendidas pelos sistemas situados em pontos considerados de risco. Com isso, diversos pontos nas cidades do Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Abreu e Lima, Camaragibe e Goiânia tiveram o abastecimento suspenso. As operações da linha do metrô foram interrompidas nesta quarta-feira devido ao alagamento de trechos da linha férrea e das áreas próximas a algumas estações. Já em Alagoas, as chuvas intensas que atingiram Maceió no início desta quarta-feira provocaram destruição, alagamentos e pânico entre os moradores. Além disso, as ruas se transformaram em rios, enquanto estruturas desmoronaram e, infelizmente, uma família ficou soterrada. Enquanto isso, as equipes de resgate trabalham para minimizar os estragos e a população tenta lidar com os prejuízos e o medo de novos desastres. A Defesa Civil enviou um alerta por SMS, informando que há possibilidades de deslizamento de terra devido ao volume de chuvas. Um vídeo divulgado nas redes sociais registrou o momento em que a enxurrada arrastou um ciclista em uma avenida de Maceió. A força da água jogou o homem para debaixo de um carro. Logo após, sem qualquer chance de reação, a correnteza levou ele rua abaixo junto com a bicicleta. O ciclista conseguiu se levantar em meio à enxurrada e não sofreu nenhum dano físico, além do susto. No Rio Grande do Sul, uma pesquisa revelou que o estresse pós-traumático atinge 1 em cada 4 gaúchos atingidos pela enchente do ano passado. Já se passaram 9 meses do pior desastre climático da história do Rio Grande do Sul. A enchente que atingiu o estado deixou 183 mortos e devastou cidades. Embora a vida pareça ter voltado ao normal, a marca da tragédia ainda é profunda em muitos gaúchos. Foi o que revelou um estudo realizado pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com mais de 5.000 vítimas da enchente. De acordo com o levantamento,
24% dos entrevistados mostraram sintomas de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. O professor de psiquiatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Daniel Baldez, é um dos coordenadores da pesquisa. Ele explica que os sintomas de TEPT são diversos e costumam ser divididos em 4 grupos. As alterações negativas do humor são sintomas como depressão, onde o indivíduo tem tristeza profunda, tem sentimentos de culpa, sentimentos de inutilidade, sentimentos de vergonha. O próprio indivíduo sabe que não faz sentido, cognitivamente falando, ele se sentir culpado, com vergonha do que aconteceu, né? Foi algo natural, foi algo da natureza, como a gente fala, mas ele tem esse sentimento, né? Sentimentos de desesperança, ausência de perspectiva boa para o futuro, né? Sensação de que nada vale a pena, né? Uma incapacidade, uma redução da capacidade de sentir emoções positivas. Esse é o primeiro grupo de sintomas, né? O segundo grupo de sintomas são os sintomas intrusivos, que é o surgimento de pensamentos, memórias, imagens mentais que surgem na mente, né, de uma forma involuntária, né, súbita, gerando muito sofrimento. Então, o indivíduo tem uma imagem do que aconteceu, ou um sentimento, uma sensação, e aquilo gera uma angústia muito importante. A gente tem os sintomas evitativos, resumindo, né, que é quando o indivíduo passa a evitar locais ou memórias que remitam ao trauma, direto e indiretamente, e os sintomas de hiperreatividade, que são reações emocionais exacerbadas, com muita angústia, muito nervosismo, crise de raiva, né, e outros sintomas. De acordo com a pesquisa, a prevalência destes sintomas estão associados a 3 fatores. Essas 3 variáveis mais importantes foram a ausência de suporte psicológico, ou seja, não ter suporte, seja um suporte psicológico profissional, ou seja um suporte psicológico não profissional, né? Como familiar, enfim, uma rede de apoio. O segundo foi a rede de apoio, ou seja, não ter apoio, né, seja comunitário, seja familiar, é uma variável que aumentou o risco da prevalência desses sintomas. E o terceiro foram perdas materiais não recuperáveis, ou seja, aqueles indivíduos que tiveram uma perda financeira, material, na verdade, grande, e não conseguiram se recuperar nesses 6 meses, tiveram um risco muito aumentado para sintomas de TEPT. Mas, para além disto, o estudo lança luz em uma realidade que, segundo Daniel, não pode mais ser ignorada. Desastres naturais levam a adoecimento mental. Essa lógica é uma lógica que a gente tem que entender. O mundo está mudando, né? Eu tenho 35 anos, então se eu for ver... É muito pouco tempo ainda, né? Mas se eu for ver o mundo que eu tinha, né, do ponto de vista climático, quando eu tinha 10, 15 anos, não é o mesmo que tem agora. Então, essa mudança é muito rápida. E o que a gente precisa entender, que não está muito claro ainda, eu acho que não só na população, nas comunidades, mas no mundo científico, é que isso tem uma repercussão na saúde mental. Então, o resultado do estudo ele é preocupante, apesar de que a gente já sabia que ia acontecer isso, mas ele é mais uma marca para que a gente possa mostrar que não dá mais para a gente não entender que a mudança climática tem uma repercussão enorme na saúde dos indivíduos, né? Enquanto o entendimento não chega, quem sofre as consequências emocionais dos desastres climáticos precisa buscar meios para lidar com a doença. Primeiro, é a gente indicando acompanhamento de um profissional, né, que possa poder fazer o acolhimento, fazer o acompanhamento, tentar entender os pensamentos, as cognições que estão envolvendo esse adoecimento psicológico, né? Então, esse é um ponto importante. Em casos mais graves, né, onde eu tenha sintomas psiquiátricos significativos, a gente também precisa lançar mão, algumas vezes, de tratamento farmacológico. Mas, naqueles indivíduos que talvez tenham sintomas mais leves, o ponto inicial, o pontapé inicial, é a rede de apoio. Ou seja, a gente está inserido numa comunidade que consiga te acolher, que te ouça, que te ajude, né? Que compartilhe contigo esses sintomas e esse sofrimento. E veja a seguir, o presidente Lula reafirma que se os Estados Unidos sobretaxarem importações brasileiras, vai fazer o mesmo com eles. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresenta à Câmara dos Deputados a lista de prioridades para votação, incluindo a reforma do imposto de renda. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou hoje aos deputados os projetos que o governo considera prioritários para a economia do país. A lista é grande.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontrou com o presidente da Câmara dos Deputados para apresentar um conjunto de 25 medidas econômicas consideradas prioritárias pelo governo para os anos de 2025 e 2026. Entre os temas listados no documento do Ministério da Fazenda estão projetos de lei, medidas em andamento e iniciativas internas do governo. Entre as prioridades estão a reforma da Previdência dos militares, a limitação dos supersalários no funcionalismo público, além de respostas voltadas para a regulamentação das Big Techs, a modernização do regime de concessões e parcerias público-privadas e uma nova lei de falências. Em entrevistas, o novo presidente da Câmara já indicou que sua prioridade é o controle de gastos públicos e não a criação de novas fontes de arrecadação. A relação entre Haddad e os novos presidentes do Congresso pode ser determinante para o avanço da agenda econômica do governo, especialmente diante do fortalecimento do Centrão e do cenário de queda na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já o Congresso tem demonstrado resistência a medidas que aumentem a arrecadação, o que pode dificultar a implementação de parte da agenda do governo. Um exemplo é a Lei Orçamentária Anual de 2025, que deveria ter sido votada em dezembro, mas ficou pendente à espera de reforma ministerial. O governo pretende antecipar a votação para fevereiro, mas há resistência entre os parlamentares que querem adiar a análise para depois do Carnaval. Como presidente do Congresso, Davi Alcolumbre vai ser o responsável pela definição desse calendário. Além disso, o governo precisa aprovar até o final de 2025 a proposta de elevação da faixa de isenção do imposto de renda para que a medida possa entrar em vigor antes do próximo período eleitoral. Entre os temas que já estão em tramitação no Legislativo, 7 propostas aguardam análise da Câmara e 3 no Senado. Os deputados devem avaliar questões como a reforma da Previdência dos militares, a regulamentação da inteligência artificial e medidas para o fortalecimento do sistema financeiro e do mercado de capitais. Já no Senado, os parlamentares precisam discutir a criação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, além das propostas para limitar os supersalários no funcionalismo público e para alterar a Lei de Falências. Em uma entrevista hoje para rádios de Minas Gerais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que vai taxar os produtos dos Estados Unidos caso o presidente norte-americano Donald Trump decida impor taxas sobre os produtos brasileiros. De acordo com o presidente Lula, a medida segue o princípio da reciprocidade. O presidente americano Donald Trump cumpriu sua promessa de aplicar tarifas elevadas aos 3 principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. Entre eles estão Canadá, China e México. Donald Trump justificou a medida como uma resposta à emergência nacional causada pelo fluxo de fentanil e imigrantes ilegais para o país. 2 dias depois, o presidente americano recuou após os líderes do Canadá, o primeiro-ministro Justin Trudeau e a presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciarem um reforço das fronteiras americanas. Nos últimos dias, o presidente norte-americano vem exigindo um compromisso dos 5 países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, de que não substituirão o dólar nem apoiarão qualquer moeda para substituí-lo ou enfrentarão tarifas de 10% em seus produtos. Hoje, em uma rede de rádios de Minas Gerais, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, reiterou que o Brasil vai taxar os produtos dos Estados Unidos se o país da América do Norte taxar os produtos do Brasil. Mas se ele ou qualquer país aumentar a taxação com o Brasil, nós iremos utilizar a reciprocidade, nós iremos taxar eles também. Eu estou vendo o comportamento dos Estados Unidos, já rompeu com a MF, agora deixou de pagar não sei o quê. Ou seja, os Estados Unidos estão se isolando do mundo. E isso não é importante, nem para eles e nem para o mundo. É importante que a diplomacia volte a funcionar e que a gente restabeleça a harmonia. Como é que a gente vai prescindir de um país do tamanho da China? Como é que a gente vai prescindir de um país do tamanho da Índia? Como é que a gente vai prescindir de uma força como a Rússia? Como é que a gente vai prescindir do México? Como é que a gente vai prescindir dos países africanos? Então é o seguinte, é preciso bom senso.
para que o mundo dê certo. O presidente Lula ainda comentou a postura de Trump como um todo nesse início de governo. Para o brasileiro, o republicano está se utilizando de ameaça feita de um modo arrogante. Lula ainda acrescentou que não é o mundo que precisa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também precisam do mundo. Apesar das ameaças, até o momento o Brasil não está no centro do tarifaço de Donald Trump, uma vez que o presidente norte-americano afirma que as tarifas são consequência da imigração ilegal e do contrabando de drogas. O Brasil pode se beneficiar da imposição dessas tarifas no curto prazo com o aumento das exportações de produtos agrícola e pecuária. A produção industrial do Brasil aumentou 3,1% do ano passado, reflexo do aquecimento da economia, do aumento de renda da população e da maior oferta de crédito. Mas a previsão para este ano, segundo o IBGE, é de um resultado menor, tanto que em dezembro a produção caiu 0,3%, uma tendência que deverá ser mantida pela taxa alta de juros e pelos problemas no mercado internacional. E a China decidiu entrar na Organização Mundial do Comércio com uma representação contra o governo dos Estados Unidos, que decidiu sobretaxar as importações dos seus produtos. Foi um dos motivos que mexeram com o mercado financeiro hoje, interrompendo uma sequência de 12 quedas na cotação do dólar. A moeda norte-americana subiu 0,4% e terminou o pregão valendo R$ 5,79. E a Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,31% aos 125.534 pontos. A fabricante brasileira de aviões Embraer anunciou que fez acordo para a venda de 182 jatos executivos no valor total de 40 bilhões e 300 milhões de reais. Foi o maior pacote já fechado em sua história pela Embraer e também pela compradora, a americana Flexjet. As encomendas deverão ser entregues ao longo dos próximos 5 anos, com a possibilidade de novas encomendas. As fazendas verticais são a nova tendência de tecnologia de agronegócio e prometem mudar a forma de como produzimos os alimentos e também uma solução promissora para as mudanças climáticas. Nos últimos anos, o setor agrícola enfrenta problemas relacionados à diminuição de solo disponíveis para o cultivo. A solução foi o investimento da agricultura vertical, uma combinação de tecnologia avançada e métodos de cultivo altamente controlados para criar um ambiente ideal para o crescimento das plantas, aproveitando o espaço de edifícios e grandes construções para produzir os alimentos dentro das áreas urbanas. As plantas são cultivadas em prateleiras em uma área reduzida, mas em grande quantidade. Segundo pesquisadores da Universidade Columbia, em Nova York, um prédio de 30 andares poderia alimentar mais de 10 mil pessoas. A primeira lavoura vertical em escala comercial da América Latina surgiu na cidade de São Paulo. Localizada dentro de um galpão com aproximadamente 200 metros, a área conta com 18 níveis de plantação de hortaliças que crescem sob luzes que simulam a luz do sol e aceleram o crescimento e reprodução das plantas. Por utilizar menos recursos do que a agricultura tradicional, como água e energia, as plantações verticais são uma boa escolha para um cultivo mais eficiente e sustentável. Mas para que as fazendas verticais alcancem todo o seu potencial, são necessários investimentos para a implantação e manutenção das hortaliças. Segundo os especialistas, o sistema de agricultura é fundamental para o futuro da produção de alimentos, principalmente diante das mudanças climáticas e do aumento da população mundial. E veja a seguir, o presidente Lula afirma que os palestinos é quem devem cuidar da região. E depois que o mundo reagiu mal, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que não foi bem interpretado sobre assumir o controle da faixa de Gaza. O presidente do Brasil não poupou críticas a Donald Trump. Segundo ele, quem deve cuidar da faixa de Gaza são os palestinos. E ponto final.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificando suas ameaças a países parceiros como bravatas. Durante entrevista à rádios de Minas Gerais, Lula mencionou exemplos de posturas adotadas pelo líder norte-americano, incluindo ameaças ao Canadá e à Groenlândia. Ao comentar o comportamento de Trump, Lula destacou que há políticos que baseiam suas ações em bravatas e que ninguém pode viver ameaçando o mundo o tempo todo. Segundo ele, o discurso do presidente norte-americano é difícil de compreender, pois traz declarações frequentes que nem sempre resultam em consequências concretas. Então é importante que a gente não tenha preocupação com a bravata do Trump, que a gente discuta o que é importante para nós, o que é importante para o mundo. Sabe? Não é o mundo que precisa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também precisa do mundo. Os Estados Unidos precisam conviver harmonicamente com o Brasil, com o México, com a China, sabe? Precisa viver. Ninguém pode viver de bravata a vida inteira. Ninguém pode viver ameaçando todo mundo a vida inteira. É importante apenas ter cuidado. Sabe? Os Estados Unidos da vida inteira foi vendido como se fosse o símbolo da democracia mundial. Se autodeterminou o juiz do planeta. Lula citou como exemplos promessas de campanha e decisões anunciadas por Trump, como a intenção de anexar o Canadá, reivindicar a Groenlândia, alterar o nome do Golfo do México e assumir o controle do Canal do Panamá. Durante a entrevista, Lula também abordou a ameaça de Trump de sobretaxar países do BRICS caso o bloco avance com a ideia de reduzir a dependência do dólar nas transações comerciais. O BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, representa uma parcela significativa da população mundial e do comércio internacional. O presidente brasileiro defendeu que os países do grupo têm o direito de debater formas alternativas de comercialização sem depender exclusivamente da moeda americana. Você tem na Organização Mundial do Comércio uma permissão para que você possa taxar qualquer produto até 35%. Para nós, o que seria importante seria os Estados Unidos baixar a taxação e nós baixarmos a taxação. Mas se ele ou qualquer país aumentar a taxação com o Brasil, nós iremos utilizar a reciprocidade, nós iremos taxar eles também. Lula também comentou o plano anunciado por Trump de assumir o controle da faixa de Gaza, classificando a proposta como incompreensível. Segundo ele, é fundamental que líderes mundiais evitem tomar decisões impulsivas e respeitem a soberania de cada país. O presidente brasileiro ressaltou que cada nação deve governar seu próprio território e que o ideal seria permitir que outras nações encontrem soluções internas para seus desafios sem interferências externas. Outro tema abordado na entrevista foi a situação dos brasileiros deportados dos Estados Unidos. Lula afirmou que um novo grupo deve chegar ao Brasil na próxima sexta-feira e que o governo está trabalhando para melhorar as condições de recepção desses imigrantes. A fala de Lula gerou avaliações positivas dentro do Itamaraty e da equipe internacional do Palácio do Planalto. Diplomatas consideram a declaração do presidente adequada, principalmente diante das manifestações recentes de Trump sobre a faixa de Gaza. No governo brasileiro, assessores da área internacional classificaram a crítica de Lula como necessária, destacando que a postura do presidente dos Estados Unidos tem gerado preocupação na comunidade internacional. Para Robson Carvalho, cientista político e pesquisador da UNB, esse tipo de discussão não é bom para ninguém. Esse anúncio em relação ao Brasil de querer taxar nossos produtos, nossas exportações para os Estados Unidos, nós vamos responder na mesma moeda. Isso é normal, é natural. Cada país vai defender os seus interesses. O fato é que toda essa briga provocada por Donald Trump pelos Estados Unidos não é boa para ninguém em nenhuma parte do mundo. Né? Guerra é guerra, seja ela comercial ou guerra com bomba, como nós observamos em vários países. Na verdade, nós esperamos uma relação comercial justa, como é o que todo país espera na hora que está em andamento essas negociações, né, que se trata com honestidade, com correção, com diplomacia. Durante um encontro com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, o presidente Donald Trump arquitetou um plano para assumir o controle da faixa de Gaza. O plano inclui a retirada de todos os habitantes do território palestino. A fala do presidente americano está reagindo negativamente pelo mundo afora. O presidente americano Donald Trump recebeu na Casa Branca o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Embora a visita de Netanyahu à Casa Branca tenha sido planejada para se concentrar em uma segunda fase da trégua, ela rapidamente se transformou na revelação de uma proposta que, se implementada, transformará completamente o Oriente Médio.
Em uma entrevista coletiva ao lado do premier, Trump afirmou que os Estados Unidos vão assumir o controle da faixa de Gaza. Trump prevê um controle a longo prazo em Gaza por parte dos Estados Unidos, onde se comprometeu a visitar o território. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que o plano de Trump para Gaza pode mudar a história. O presidente Donald Trump disse que os palestinos adorariam sair da faixa de Gaza e viver em outro lugar se tivessem a opção. Um funcionário do alto escalão do Hamas condenou que o presidente dos Estados Unidos tenha dito que os palestinos adorariam sair de Gaza, qualificando as declarações como uma receita para criar caos no Oriente Médio. O republicano Donald Trump também provocou polêmica internacional recentemente ao propor limpar Gaza e transferir seus moradores para locais mais seguros, como Egito e Jordânia. Os dois países afirmaram que são contrários à ideia. Trump também diz que quer exercer pressão máxima sobre o Irã, apontando em particular ao seu programa nuclear. O presidente assinou um memorando destinado a impor novas sanções ao Irã. Países como Brasil, Alemanha, Arábia Saudita, Jordânia, Turquia, Espanha e Rússia condenam um plano de Trump de expulsar palestinos e assumir o controle de Gaza, todos com um só pensamento. Gaza é a terra dos palestinos de Gaza. Eles devem permanecer em Gaza e sua expulsão seria inaceitável e contrária ao direito internacional. Em coletiva de imprensa, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que o presidente acredita que os Estados Unidos precisam se envolver na reconstrução de Gaza para garantir a estabilidade na região, mas que não vão pagar por ela. E também voltou atrás na proposta de deslocar permanentemente os palestinos do território. Ela mencionou agora uma realocação temporária. Uma juíza federal de Maryland, nos Estados Unidos, emitiu uma liminar que bloqueia um dos primeiros decretos do presidente Donald Trump ao assumir o cargo no mês passado. Trump endureceu as medidas contra os imigrantes e, em uma delas, ele pretendia negar a cidadania para as crianças que nasceram no país e são filhos de imigrantes ilegais ou sem documentação. As ordens do presidente entrariam em vigor no dia 19 de fevereiro, mas a juíza suspendeu a medida até que sejam julgados todos os processos que estão correndo na justiça. Os grupos que atuam em defesa dos imigrantes alegam que a medida de Trump é inconstitucional. Está no artigo 14 da Constituição dos Estados Unidos que todos que nascerem no país terão direito à cidadania, sejam filhos de norte-americanos ou não. A Agência para Ajuda Humanitária dos Estados Unidos está fechando as portas. O site da USAID amanheceu com uma nota anunciando uma licença indefinida para todos os funcionários. O bilionário Elon Musk classificou no domingo a USAID como uma organização criminosa, enquanto Trump afirmou pouco depois que a agência é dirigida por lunáticos radicais. Como parte de uma de suas primeiras decisões após retornar à Casa Branca em 20 de janeiro, Trump congelou as ajudas de Washington a outros países por 3 meses, enquanto avalia se esses gastos respondem aos interesses do país. A USAID é uma entidade independente criada por uma lei do Congresso. Em 2023, ela destinou mais de 40 bilhões de dólares em doações, menos de 1% do orçamento federal, para cerca de 130 países. A agência ajuda com ONGs, governos estrangeiros e organizações internacionais, ou até mesmo outras agências americanas. Trump disse nesta terça-feira que a USAID está repleta de fraudes, mas não especificou quais irregularidades existem na agência. O governo afastou 2 dos principais oficiais de segurança da organização por se recusarem a dar aos representantes do Departamento de Eficiência Governamental de Elon Musk acesso aos sistemas internos. Nesta quarta-feira, o site da USAID voltou ao ar com nota de despedida. Quase toda a força de trabalho será colocada em licença administrativa remunerada na sexta-feira, e os alocados no exterior deverão retornar ao país em até 30 dias. Segundo o comunicado, apenas um pequeno grupo de funcionários responsáveis por funções essenciais para a missão, liderança central e programas especialmente designados estaria isento.
Com mais de 10 mil funcionários, o desmonte da organização deve impactar gravemente a ajuda humanitária fornecida globalmente. Em conversa com jornalistas, o secretário de Estado americano Marco Rubio revelou que está interinamente no comando da Agência de Ajuda dos Estados Unidos, a USAID. O chefe da diplomacia americana também disse que vai acabar com a insubordinação da entidade à agenda do presidente Donald Trump. A USAID tem um histórico de decidir que é de alguma forma uma instituição de caridade global separada do interesse nacional. Esses são dólares dos contribuintes e por isso estou muito preocupado com esses relatórios. Não estão dispostos a responder perguntas simples sobre o que esse programa faz, quem recebe o dinheiro, quem são nossos contratados, quem é financiado. Esse nível de insubordinação torna impossível conduzir um tipo de revisão madura e séria. O Google atualizou nesta semana as diretrizes sobre o uso da sua inteligência artificial. A empresa removeu o compromisso de não aplicar a tecnologia em armas e vigilância. De acordo com as novas regras da Big Tech, os princípios de inteligência artificial da empresa anteriormente incluíam uma seção listando 4 aplicações que não eram aceitas. O texto diz: até recentemente, isso incluía armas, vigilância, tecnologias que causam ou são prováveis de causar danos gerais e casos de uso que contrariam princípios de direito internacional e direitos humanos, de acordo com uma cópia hospedada pelo Internet Archive. Os executivos escreveram que o Google estava atualizando seus princípios de inteligência artificial porque a tecnologia se tornou muito mais difundida e havia uma necessidade das empresas baseadas em países democráticos servirem os clientes governamentais e de segurança nacional. A página de princípios de inteligência artificial atualizada do Google inclui disposições que dizem que a empresa usará supervisão humana e aceitará feedback para garantir que sua tecnologia seja usada em conformidade com princípios amplamente aceitos de direito internacional e direitos humanos. Os princípios também afirmam que a empresa testará sua tecnologia para minimizar resultados não intencionais ou prejudiciais. O anúncio do Google é mais uma evidência de que a relação entre o setor de tecnologia dos Estados Unidos e o Departamento de Defesa continua a se estreitar, incluindo as principais empresas de inteligência artificial. A IA, a robótica e tecnologias relacionadas são cada vez mais importantes para o Exército dos Estados Unidos. A mudança de política do Google é uma mudança da empresa em linha com uma visão dentro da indústria de tecnologia, incorporada pelo principal conselheiro do presidente Donald Trump, Elon Musk, de que as empresas devem trabalhar a serviço dos interesses nacionais dos Estados Unidos. Também segue movimentos de gigantes da tecnologia para publicamente renunciar ao seu compromisso anterior com a igualdade racial e de gênero e a diversidade da força de trabalho, políticas contrárias à administração Trump. O Google e a tecnologia de IA tem estado recentemente no centro das tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e a China. Pouco depois de as tarifas de Trump sobre importações chinesas entrarem em vigor na última terça-feira, Pequim anunciou uma investigação antitruste sobre o Google, juntamente com tarifas retaliatórias sobre alguns produtos americanos. Na semana passada, a startup chinesa DeepSeek alimentou temores de que os Estados Unidos estavam perdendo sua liderança em inteligência artificial após lançar uma versão gratuita de um aplicativo assistente de IA semelhante ao ChatGPT da OpenAI. E veja a seguir a apresentada nova tecnologia com a promessa de maior rapidez e precisão na hora de marcar impedimento nos jogos de futebol. E uma pesquisa revela que músicas clássicas regulam o batimento cardíaco e ajudam o desenvolvimento dos bebês. O furto de petróleo é mais comum do que muita gente imagina e o esquema é bem montado pelos criminosos. Um dos grandes exemplos foram expostos hoje pela Polícia do Rio de Janeiro. A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou na manhã desta quarta-feira a Operação Ouro Negro, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida no furto de petróleo e derivados diretamente de dutos subterrâneos. O grupo é liderado por Vinícius Drummond, filho do contraventor Luizinho Drummond, e tem forte ligação com o jogo do bicho,
que financia as atividades ilegais. Os agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados cumpriram mandados de busca e apreensão em diversas localidades, incluindo residências, empresas de fachada e depósitos clandestinos usados para armazenar combustível furtado e lavar dinheiro. Foram apreendidos celulares, computadores, documentos financeiros e registros contábeis que podem aprofundar as investigações. Essa operação revelou que a quadrilha opera um esquema sofisticado, dividindo em setores especializados em perfuração de dutos, transporte e armazenamento de combustíveis furtados. Além disso, o grupo mantém uma rede de informantes para monitorar operações policiais e evitar flagras. O dinheiro obtido no desvio de petróleo é integrado ao faturamento do jogo do bicho e em um esquema de lavagem de dinheiro que envolve empresas de fachada e movimentam ações bancárias ilícitas. A operação foi desencadeada após a prisão em flagrante de 5 suspeitos na Bahia, em setembro de 2024, enquanto eles tentavam extrair petróleo de um duto. A partir das provas obtidas, as autoridades conseguiram ligar a ação criminosa ao grupo de Vinícius Drummond, que agora responde por organização criminosa, furto qualificado, lavagem de dinheiro e outros crimes. O garimpo ilegal na terra Yanomami ainda não acabou. A declaração é do procurador André Porreca, responsável por investigar ações penais relacionadas à prática em toda a região. Hoje foi divulgado um levantamento sobre a atuação da polícia no combate aos exploradores. 2 anos atrás, quando começou a Operação Libertação no estado de Roraima, o garimpo já havia provocado uma grande devastação. Durante este período, já foram abertos 350 inquéritos e indiciadas 720 pessoas, nenhuma da chamada alta hierarquia. A terra Yanomami é o maior território de povos indígenas do Brasil, com mais de 31 mil povos espalhados em 9.600.000 de hectares. Mas o modo de vida desse povo que tiveram recente contato com os não indígenas tem mudado drasticamente devido ao desmatamento e garimpo ilegal na região. Além da destruição do meio ambiente e a violência entre os indígenas e garimpeiros, o garimpo polui os rios com mercúrio. Na Operação Libertação, a busca é pela coleta de provas que levem aos responsáveis, com a destruição das estruturas e os principais alvos. São pessoas que atuam na linha de frente da atividade ilegal, no território, na extração do minério, no financiamento e apoio da logística. Em 2 anos de operação, a principal prisão realizada foi de Irismar Cruz Machado, de 57 anos, conhecida como Iris Garimpeira, e do filho dela. Segundo a PF, Iris Garimpeira e o filho comandavam uma organização criminosa dedicada ao garimpo ilegal na terra indígena. Yanomami, às margens do rio Uraricuera. A previsão é que as detenções não parem por aí. As prisões por tráfico de drogas bateram recorde no Aeroporto Internacional de Guarulhos, o maior do país. O balanço foi divulgado hoje pela Polícia Federal. Foi o maior número em 24 anos, desde que a Polícia Federal passou a analisar os casos. A substância mais encontrada pela polícia foi a cocaína. Em 2024, mais de 1,5 toneladas estavam com traficantes ou quem trabalha para eles. Nem, segundo lugar, apareceu a maconha, com menos de 0,5 tonelada. E de acordo com o levantamento da Polícia Federal, também aumentou o número de pessoas que trabalharam no transporte das drogas. E em relação ao ano anterior, o número de pessoas presas quase dobrou. A polícia deteve quase 600 pessoas em média, 2 por dia, além de ser o maior do país. O aeroporto de Guarulhos é internacional, ou seja, com diversas rotas para o exterior, o que aumenta a incidência do tráfico internacional de drogas, que para a justiça brasileira pode ter pena de até 25 anos de reclusão. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento da ação que deverá regulamentar a ação dos policiais em favelas. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, votou pelo estabelecimento de normas, ao contrário do que pediram o governador Cláudio Castro e o prefeito Eduardo Paes.
O governador e o prefeito entendem que a atuação das forças de segurança está a acordo com os objetivos, que é eliminar a criminalidade. O governador até critica o poder judiciário. Ele afirmou que a ação judicial fortalece as 5 grandes instituições criminosas ligadas ao tráfico de drogas no estado. E segundo o prefeito, desde que a ação que está sendo julgada começou, passou a existir uma sensação de que a cidade do Rio de Janeiro é um resort do crime. Mas no processo que voltou a ser julgado, existe o reconhecimento de que aconteceram graves violações de direitos humanos nas operações de policiais em favelas do Rio, além de pedir medidas para reduzir a letalidade e garantir a justiça às vítimas. O relator, ministro Edson Fachin, respondeu o governador e o prefeito com números levantados pelo Ministério Público, que mostram que desde o início do processo em 2019, as mortes provocadas durante as ações policiais caíram pela metade depois do seu voto. A sessão foi suspensa pelo presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e o tema deve voltar a ser debatido em cerca de 3 semanas a 1 mês. 502 celulares foram roubados ou furtados todo dia no ano passado na cidade de São Paulo. Mesmo sendo uma média alta, o número representou uma queda de 7% em relação a 2023. A quantidade é quase igual à registrada nos anos de pandemia, quando o número de crimes caiu por conta do isolamento social. Mas em algumas regiões da cidade a situação foi diferente. No centro da cidade, o bairro do Bom Retiro registrou uma alta de 53% de aparelhos roubados ou furtados. No Limão, na Zona Norte, um aumento de 22%. O bairro de Pinheiros, na Zona Oeste da capital paulista, alta de 9%. E a Vila Mariana, na Zona Sul, um aumento de 6%. Em nota, a Secretaria de Segurança de São Paulo ressaltou que a comparação de dados entre bairros não é apropriada, uma vez que cada região apresenta características sazonais e geográficas distintas, como população e extensão territorial. A resposta da Prefeitura à situação foi a de que, por meio da Guarda Civil Metropolitana, realiza o patrulhamento comunitário e garante a segurança em todas as regiões da cidade 24 horas por dia. Um novo mecanismo deverá tornar mais rápida e precisa a marcação dos impedimentos nos jogos de futebol. A previsão é que seja melhor que o conhecido VAR. A Premier League, principal liga de futebol da Inglaterra e considerado por muitos como o melhor campeonato do mundo, anunciou para a próxima temporada a implementação da tecnologia semiautomática para impedimentos. De acordo com o comunicado, o sistema fornecerá posicionamento mais rápido da linha de impedimento virtual, produzindo gráficos de transmissão de alta qualidade para garantir a experiência aprimorada no estádio e na transmissão para os torcedores. A ideia é que essa nova tecnologia ajude o VAR na tomada de decisões muito mais rápidas e precisas, já que o tempo gasto para a decisão final do juiz, em muitos casos, passam de 3 minutos, o que gera ainda mais nervosismo e frustração nos jogadores e torcedores. No atual modelo, o VAR só pode usar as câmeras de transmissão de TV para tomar uma decisão de impedimento. Com a tecnologia semiautomática, o ponto crucial foi apostar em diversas câmeras instaladas sob o teto do estádio. Essas câmeras fornecem rastreamento ideal para todos os 22 jogadores, registrando pontos de dados para calcular sua posição exata em campo. Com isso, os pontos de dados estarão em todos os membros e extremidades que são relevantes para uma decisão de impedimento, incluindo o braço, dedos dos pés, joelhos e cabeça, facilitando com que o sistema saiba a posição exata de um jogador a qualquer momento. Com essa nova tecnologia, estudos da FIFA apontam que o tempo máximo para uma decisão passará a ser de 25 segundos, melhorando a fluidez das partidas. Uma pesquisa mexicana sugere que músicas clássicas podem estimular o desenvolvimento de bebês no útero. Os cientistas descobriram que o ritmo musical pode acalmar a frequência cardíaca fetal, o que pode trazer benefícios ao desenvolvimento. O estudo envolveu 36 mulheres grávidas que ouviram 2 composições clássicas: O Cisne, de Camille Saint-Saëns, e Harpa de Ouro, de Abum Dio Martínez. Por meio de monitores de frequência cardíaca, os pesquisadores observaram que a exposição à música resultou em padrões mais estáveis e previsíveis na frequência cardíaca dos fetos. Usando análise matemática, a equipe mediu a variabilidade da frequência cardíaca, que avalia o tempo entre batimentos, em vez de apenas a média das batidas. Cláudia Lerma, coautora do estudo, disse que isso pode estimular o desenvolvimento do sistema nervoso autônomo fetal.
Os resultados indicam que mudanças na dinâmica da frequência cardíaca fetal acontecem rapidamente, sugerindo que os pais podem tocar músicas tranquilas para seus bebês. Eric Alonso Abarca Castro, também coautor, afirmou que a exposição a músicas suaves podem beneficiar o sistema autônomo fetal. A equipe planeja investigar outros gêneros musicais para verificar se os efeitos observados se repetem. Ouvir música também pode ajudar na recuperação de uma cirurgia, indica uma pesquisa apresentada no Congresso Clínico do Colégio Americano de Cirurgiões, realizado em 2024 no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Os pesquisadores encontraram evidências de que a utilização de músicas após a cirurgia pode levar a uma série de efeitos positivos. Entre eles estão níveis de dores no corpo mais baixos, menor ansiedade, frequência cardíaca e uso de medicações para a dor. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.